paz, meus amigos e irmãos. Estamos de volta desta vez para abordarmos o tema relativo ao juízo final, aquele estudo que nós estamos fazendo já em série há alguns meses. Já estamos aí chegando perto do final. E desta vez vamos abordar o seguinte tema, dentro do contexto do juízo final. Haverá de fato o fim do mundo? Vamos ver o que as Escrituras dizem sobre isso. Mas o que nós queremos dizer é: haverá de fato a destruição dos céus e da terra? Este é o tema que nós queremos abordar dentro do fim do mundo. A destruição dos céus e da terra. A Bíblia Sagrada, que é a autoridade máxima, que é a palavra de Deus, será que ela diz alguma coisa sobre isso? Vamos ver o que ela diz? Vamos juntos ver e preparar os nossos corações dentro desse estudo e nossas vidas para este grande dia que tudo nos faz crer se aproxima. As profecias estão se cumprindo no dia a dia, não é? Então, haverá de fato o fim do mundo? Haverá destruição dos céus e da terra? O que a Bíblia Sagrada, a palavra santa, infalível e inerrante do Deus vivo, diz sobre isso? Consideremos os seguintes textos: Mateus 24, 35, 2 de Pedro 3, 7. Diz assim, Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Outro texto, 2 de Pedro 3, 7, diz: mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então veja, aqui está bem claro, o texto sagrado está dizendo, o primeiro texto diz que o céu e a terra passarão. Passarão quer dizer deixarão de existir. Mas como deixarão de existir? Aí Pedro explica: mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, isso é, pela palavra de Deus, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Ou seja, Deus, pela sua palavra, determinou. E lembre-se que a palavra de Deus não mente, ela não falha. Pela sua palavra, Deus determinou que estes céus e esta terra, que um dia foram a terra que um dia foi, toda a vida terrena foi destruída por um dilúvio, mas a terra continuou. Agora, Deus promete que a terra não só será destruída toda a vida, mas que a própria terra irá desaparecer. E os céus, esses céus que nós vemos aí, onde os astros estão, o céu, o espaço sideral, tudo que é visível vai desaparecer. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo e o dia da perdição dos homens ímpios. Então aqui está revelado que os céus e a terra serão destruídos pelo fogo. Pelo fogo. Mas o versículo 10 de 2 Pedro continua de forma muito eloquente, dizendo o seguinte: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Observe, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí o versículo 11, ele diz: aguardando-vos e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo, novamente, observe, se desfarão, e os elementos ardendo, quer dizer, os corpos celestes, se fundirão, quer dizer, se derreterão ante o fogo que será desencadeado nos céus, fogo de Deus, fogo do juízo divino. Mas nós, segundo a sua promessa, a promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Ou seja, novos céus e nova terra em que jamais habitará o pecado. O pecado não entrará nesse novo céu, nessa nova terra. Então, estes céus que nós estamos vendo, céus e terra,
serão desfeitos pelo fogo. Passará primeiro com estrepitoso estrondo, não é? Explosão. Essa explosão não será provocada por nenhum outro agente humano, pela ação do homem, não. É o próprio Deus que desencadeia o processo. Ele irá destruir estes céus e esta terra que nós habitamos, para que todo este universo que foi contaminado pelo pecado, ele desapareça e dê lugar a um novo céu e uma nova terra em que habitará a justiça, em que o pecado jamais irá penetrar. Muito bem. Vede, outro texto que nós vamos abordar aqui, Hebreus 12, 25 a 27, diz: Vede, não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Aqui esse texto está dizendo que as coisas móveis, as coisas criadas, os céus físicos e esta terra, este planeta, os planetas, eles desaparecerão. Eles serão removidos para que o universo dê lugar, para que o universo dê lugar a um novo céu e a nova terra, e o próprio universo vai desaparecer. Deus vai criar um novo universo, um novo cosmos, um novo mundo, em que jamais entrará figuras que o contaminem e que contaminaram este universo. Deus vai remover as coisas criadas para que as eternas, as coisas, o céu verdadeiro, o verdadeiro céu, permaneça. Entende? Muito bem. E aí diz, Apocalipse 20:11, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Então veja, esse texto afirma que João viu um novo céu, o apóstolo João, uma nova terra. E ele diz, por que ele viu um novo céu e uma nova terra? Porque já o primeiro céu e a primeira terra não existe. E o mar não existe. O primeiro céu e a nova terra, a primeira terra passaram. É esta terra que nós habitamos. Jesus disse que ela passará. E o mar já não existe. O primeiro céu e a primeira terra passaram, porque João viu o futuro, e o mar já não existe. Então ele viu um novo céu e nova terra no lugar do primeiro céu e da primeira terra, que deixarão de existir, destruídos pelo fogo. A destruição dos céus e a terra que nós estamos abordando. Com base certeira e absoluta, sem nenhuma margem para erros, dizemos que, sim, os céus e a terra serão completamente destruídos. É o que está, de forma categórica, afirmado pelo apóstolo Pedro em 2 de Pedro 3, 10 e 12. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão. De que maneira? Com estrepitoso estrondo, com grande explosão, em todo o céu, e os elementos ardendo se fundirão. Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há, em consequência dessa explosão celestial, também será queimada, porque este fogo vai cair sobre toda a extensão do planeta, fazendo com que a terra desapareça, com que a terra seja desintegrada. Tá? E a terra e as obras que nela há se queimarão, serão destruídos, tanto os céus como a terra, aguardando-vos e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que, mais uma vez ele afirma, em fogo se desfarão, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Tá? O fogo desencadeado por Deus nos céus atingirá a terra, as obras que nela há, e tudo será consumido pelo fogo. O mundo de pecado deixará de existir. O mundo que foi afetado pelo pecado, tanto nos céus como na terra, será destruído. Que coisa terrível.
Mas esta é a grande verdade. Esta é a grande verdade. Por que os céus e a terra serão destruídos? Agora nós vamos ver os motivos pelos quais a nossa humilde compreensão, mas seguindo a orientação do Espírito Santo, nós vamos abordar aqui por que os céus e a terra serão destruídos. Tá? Por quais motivos Deus destruirá os céus e a terra? A Bíblia responde. Então vamos abordar os seguintes aspectos aqui. Primeiro, porque tornaram-se palcos de rebeliões contra Deus e contra o seu reino. Os céus e a terra se tornaram palcos de rebeliões contra Deus e o seu reino. A primeira rebelião que se tem notícia começou nos céus. E aquele que se rebelou no céu, ele foi expulso dos céus preventivamente, mas continuou inspirando rebeliões na terra. E até hoje os homens, ao longo de 6.000 anos, estão rebelados contra Deus, excetuando aqueles que receberam o convite salvífico, o convite da salvação, e se renderam e reconheceram seus pecados, se renderam a Deus através de Jesus Cristo. Os demais homens, ao longo dos séculos, seguem seu caminho de destruição, de rebelião contra Deus. Criados que são por Deus, alimentados que são por Deus, sustentados que são por Deus. Eles têm vida dada por Deus, têm direito a tudo dado por Deus, mas eles não reconhecem. Eles blasfemam contra Deus e eles inventaram até em suas ciências loucas que Deus não existe. Não é? Estão inventando coisas que Deus jamais pensou, terceiro sexo. Não é? Estão inventando em procriar homem com homem, mulher com mulher. Coisas absurdas que os homens estão inventando, afrontando aquele que os criou, mudando o eixo da criação, ou pelo menos tentando mudá-lo, mas não conseguirão e receberão a paga da destruição. Isto é rebelião contra Deus e toda rebelião será sufocada definitivamente, ainda que no momento pareça que Deus não esteja ativamente agindo ou não esteja interessado em punir os homens. A palavra de Deus diz que ao seu tempo, no tempo determinado, Deus julgará tudo, entrará em juízo com toda a carne e os céus e a terra serão destruídos também. Número 2, porque tornaram-se irremíveis. Os céus e a terra são irremíveis, porque se tornaram palco de rebeliões, né? Não podem ser remidos. Aí você diz, mas o sangue de Jesus não purificou os céus e a terra? Observe, purificar não significa, você purifica uma casa, você limpa uma casa para você morar nela, para você usá-la. Mas não significa dizer que você está contente com o agrado que aquela casa está, contente com a forma com que aquela casa está. Você vai usar durante algum tempo, mas vai chegar um tempo que você decidirá não usar mais aquele imóvel, ou você irá vendê-lo, ou se desfazer dele, ou destruí-lo e construir outro. É o que Deus vai fazer. Entende? Jesus purificará este mundo e reinará nele por 1000 anos. O diabo será preso por 1000 anos. Satanás, o demônio, será preso por 1000 anos. Jesus reinará nesse mundo 1000 anos. Esta terra será purificada. Mas a purificação não é isenta de destruição. Entende? A purificação não a isentará de destruição. Porque Deus, ela ainda terá vestígios do pecado. E Deus não deixará um vestígio sequer de pecados que tenham sido cometidos por homens ou demônios no universo. Deus irá defenestrar, Deus irá arrancar pela raiz, toda a raiz, todo o ramo, todo indício, todo vestígio microscópico ou macroscópico do pecado e de rebelião. Deus não deixará lembranças deste mundo de pecado e rebelião na mente dos seus filhos, que herdará o novo céu e a nova terra. Este é um dos motivos porque se tornou irremível. Terceiro, exatamente isso que nós estamos falando, porque Deus não deixará nem raiz, porque Deus não deixará nem raiz, nem ramo do diabo e seus adeptos. Não deixará nenhum vestígio do pecado, nem dos pecadores, impenitentes que são, que não querem arrepender-se dos seus maus caminhos. Deus não deixará vestígio algum, nem do pecado, nem dos pecadores, impenitentes, que não querem se arrepender dos seus maus caminhos. Isso aqui excetua, como já estamos dizendo, aqueles que se arrependeram, porque eu sou um deles.
Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não é? A saber, aos que creem no seu nome. Então, os filhos de Deus que receberam Jesus, que se tornaram filhos de Deus por adoção, estão isentos disso aqui, dessa destruição. Mas os pecadores impenitentes, aqueles que renegam, que Jesus disse que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Não será condenado, já está. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Entendeu? Então Deus não deixará nem raiz nem ramos. Quarto, Deus prometeu e preparou um novo céus e uma nova terra para os seus filhos e filhas remidos pelo santíssimo sangue de seu Filho Jesus Cristo, o Messias. Entendeu? Por que os céus e a terra serão destruídos? Porque Deus prometeu e preparou um novo céu e uma nova terra para os seus filhos e filhas, remidos pelo santíssimo sangue de seu Filho Jesus Cristo, o Messias. Vamos ver aqui João 14, 1 e 2 e Isaías 65, versículo 17. Jesus em João 14, 1 e 2 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Está falando para nós, os crentes, os remidos, os arrependidos, os que foram salvos, que receberam o convite de sua graça, de seu perdão. Não é? E Isaías 65, 17 ele diz: porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então aqui está o outro propósito. Deus cria novos céus e nova terra para apagar a memória negativa. Vai? Nesse novo céu e nessa nova terra, nesses novos céus, nessa nova terra, não haverá lembrança de tudo o que de ruim aconteceu neste céu velho e nessa terra velha, nessa velha terra. Né? Nós temos muitas lembranças negativas, lembrança de perdas, lembrança de rebeliões, de pecados, coisas que nós não gostaríamos de lembrar, e Deus promete que nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá lembrança de coisas passadas. Não haveria céu. Nem quem está no céu hoje pode dizer que está plenamente, totalmente realizado, porque ainda lembra das coisas passadas. Ainda lembra. Você lembra? Ó, o texto sagrado fala sobre isso. Ó, o texto sagrado fala sobre isso, que o homem lá no Hades ele se lembrou dos seus parentes. Havemos de convir que quem está no paraíso lembra dos seus parentes também. Claro que está em gozo, está salvo, mas tem lembranças que não deveria ter. E Deus vai apagar das nossas mentes a lembrança de tudo que ficou para trás, criando novos céus e nova terra. Preventivamente isso ele já o faz na eternidade, mas será pleno e abundante nesse novo céu e nova terra, porque o cenário será totalmente novo e desconhecido, novinho em folha. Não haverá lembrança das coisas passadas, ou seja, não haverá semelhança alguma nesse novo céu e nessa nova terra com a terra e os céus que serão destruídos. É algo que vai apagar, que vai preencher a nossa mente de tal maneira que nada vai lembrar esse mundo de pecado e rebelião que nós conhecemos. Não é? Glória a Deus. Por que os céus e a terra serão destruídos? Porque Deus destruirá de uma vez por todas e para sempre o pecado e todos os seus vestígios, do maligno, de seus demônios e de toda e qualquer influência deles. Malaquias 4.1, Isaías 66.15. Vamos ver aqui? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Está vendo? E Isaías 65.15 diz: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. É o próprio Senhor que vai atear fogo nos céus e na terra, destruindo assim esse velho céu, essa velha terra, para que dê lugar a um novo céu e uma nova terra. Por que os céus e a terra serão destruídos? Porque Jesus disse. Está em Mateus 24:35 e Lucas 21:33. Mateus 24:35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. E Lucas 21:33 diz: passará o céu e a terra, as minhas palavras não hão de passar. E mais uma vez, respondemos por que os céus e a terra serão destruídos. Porque Deus irá implantar de forma plena e definitiva o seu reino eterno. E para isso acontecer,
não pode haver pecado concorrendo com ele. Aquela oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, e logo no início ele diz: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Esse venha o teu reino é a conclusão, a resposta dessa oração de forma plena, é justamente a vinda desse novo céu e dessa nova terra. De forma plena. Nós temos o reino de Deus hoje de forma espiritual. Nós entramos no reino de Deus de forma espiritual, mas nós não entramos na posse do reino. Jesus disse que naquele dia ele vai dizer a nós: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Nós não possuímos ainda. Não. Nós possuímos espiritualmente falando. Mas naquele dia em que o novo céu e nova terra foram inaugurados, Jesus dirá: possuam por herança o reino que vos está preparado, que é justamente esse novo céu e essa nova terra, de perfeição absoluta, em que não haverá dor, nem lembrança de dores. Nem lembrança de dor. Quem está no céu hoje está em gozo? Está. Quem está no paraíso está em gozo? Está. Mas se lembra das dores que teve nesse mundo. E Deus vai apagar toda esta lembrança, não só apagando da mente, mas criando um ambiente em que favoreça a total renovação do universo, em que jamais haverá lembrança de vestígios sequer de coisas negativas que aconteceram no universo envolvido pelo pecado que foi. Muito bem. Mateus 6,10 que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha o teu reino, quer dizer, venha o novo céu e venha a nova terra. É isso que Jesus estava nos ensinando a orar e Pedro revela mais adiante. Né? Quando se dará a destruição dos céus e da terra? Aí vamos agora abordar quando isso vai acontecer. A Bíblia responde: sim. Dizíamos primeiro o seguinte: quando Jesus tiver reinado e sujeitado a todos os seus inimigos. Aqui está em 1 Coríntios 15, 24, de 24 a 28, de 24 a 26 e o versículo 28 isoladamente. Diz assim: então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele, Jesus, reine até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Então Jesus está pondo todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o milênio será a consumação disso aí. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte não foi destruída ainda. A morte foi derrotada. Mas ela será destruída e tragada quando ele voltar e ele, primeiro ato, ressuscita os seus filhos. Dá-lhes um corpo imortal, um corpo espiritual imortal. Aí ressuscita o corpo do pó e reveste esse corpo de incorruptibilidade e de imortalidade. O primeiro ato de destruição da morte é esse. O segundo ato será no trono branco, após os 1000 anos de reinado terreno de Jesus, reinando neste mundo, o reino milenial. Quando houver o juízo do trono branco, ele assentado no trono, ao lado do Pai, ele dará ordem para que a morte seja lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Entendeu? A morte será destruída, então ele coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele destrói o diabo, seus demônios, lança-os no lago que arde com fogo e enxofre. Ele ressuscita os seus filhos, dando-lhes corpos imortais e invencíveis. Ele dá-lhes a participação no milênio. E por último, ele lança a morte, não é, no Hades. Ele lança a morte e o inferno no lago de fogo. A morte e o Hades, que é o inferno, ele lança lá no lago de fogo. Então não há mais nenhum inimigo a ser destruído. Entende? Aí vem o novo céu e nova terra. E só é gozo. Não precisa mais oração, perdão de pecados. Não precisa mais só louvor, só adoração, só bênção. Comer da árvore da vida e desfrutar desse novo universo e conhecê-lo, que ninguém o conhece. Nem quem está no céu conhece, porque eles não estão no novo céu e na nova terra. Eles estão no paraíso, aguardando para entrar no céu juntamente com a igreja. No céu de Deus, para de lá voltar com Jesus, para tomar posse dos reinos deste mundo por 1000 anos, destruir o anticristo, prendeu o Satanás, o diabo, por 1000 anos, reina 1000 anos, e após os 1000 anos tem a última rebelião. O diabo é solto para tentar os que nascerem no milênio, porque haverá pessoas não crentes no milênio, que irão se multiplicar,
experimentando assim a bondade de Deus, mas ainda assim vão rejeitar a Deus. E nessa rebelião, Deus os destruirá e começa o juízo do trono branco, que será o próximo assunto que vamos abordar no próximo vídeo. Não é? E aí vem a destruição, após isso, dos céus e da terra, para que esse juízo aconteça. Esse juízo do trono branco não vai acontecer na terra, ele vai acontecer no espaço, no vazio, deixado pelos céus e pela terra. Entende? Então convém que Jesus reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É por isso que esse fato, a destruição dos céus e da terra, só vai acontecer depois que ele tiver posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Entendeu? Como nós acabamos de dizer. 28. Porém, quando todas as coisas estiverem sujeitas a ele, tá vendo? Então o próprio Filho, que é Jesus, também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, que é Deus, para que Deus seja tudo em todos. Então ele está colocando o universo em ordem. O universo não está solto à sua vontade, não. O Senhor Jesus está colocando a casa em ordem. O universo está sendo colocado em ordem. E quando todo inimigo for destruído, o universo voltar à perfeita submissão a Deus, o Pai, ele então vai sujeitar o próprio Pai. É aí que vem o novo céu e nova terra. Entendeu? Sem a presença de inimigo, de pecado, de batalha, de luta, de opositores, não. O texto é muito claro. Quando se dará a destruição dos céus e da terra? Tá? Quando se dará a destruição dos céus e da terra? Após a vinda de Jesus e seu reino milenial. 1 Coríntios 15, 25 diz assim: porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Convém que ele reine. Reine sobre a morte, reine sobre o pecado, reine sobre o diabo, reine sobre as nações, reine sobre todo inimigo. Entendeu? Sobre todo inimigo. Quando se dará a destruição dos céus e da terra? Após o milênio. Após o milênio, o diabo será solto para ser definitivamente destruído. Apocalipse 20, de 7 a 10. E atormentado para todo sempre. Pronto. Destruído o diabo e acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. É o que tem Apocalipse 20, de 7 a 10. Ele será solto da sua prisão após os 1000 anos, acabando-se os 1000 anos. Tá? Após o reino milenial de Cristo, acabando-se os 1000 anos. Tá? Em que a terra foi purificada para receber o reino do Senhor. Purificada como? O inimigo é retirado da terra, para que Jesus reine, um reino de paz, um reino pacífico, como nunca foi visto neste mundo. E Jesus evidencie sua vitória ao mundo, e traga a sua igreja, que foi escorraçada, maltratada, trucidada nesse mundo, ela venha vitoriosa reinar sobre os seus inimigos, durante 1000 anos. E o diabo preso sem poder fazer nada. Após os 1000 anos, ele não vai fugir da prisão. O texto não diz que ele vai fugir. O texto diz que ele será solto, ou seja, Deus continua com o controle absoluto da situação. Deus vai soltar e tem poder para prender a hora que ele quiser. Entendeu? Ah, meu Deus, o diabo escapou. Ele não escapou, não. Ele não é um prisioneiro que fugiu da penitenciária, que arrombou a cela, não. Não. Deus vai soltar para quê? E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Ou seja, as nações que nascerão naquele período do milênio, que se multiplicarão. Porque haverá pessoas irremidas aqui. É a igreja reinando sobre os ímpios. É a igreja salva com o corpo glorificado, reinando sobre gente não glorificada, gente mortal, mas que vai viver muito, porque o pecado será freado e o diabo será preso. Contudo, preferirão ainda assim a rebelião, mas que não se rebelarão no período de 1000 anos, porque o instigador estará preso. Porém, o instigador será solto após 1000 anos, não é? E os rebelará, os levará à rebelião. Entendeu? Cujo número, Gog e Magog, é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Olha só, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém, Jerusalém, a cidade santa. Mas desceu fogo dos céus e os devorou. Desceu fogo dos céus. Jerusalém, a Jerusalém terrena, de onde Jesus vai reinar. Eles vão cercar a cidade.
Mas desceu fogo dos céus, Deus mandará fogo dos céus e os devorará. E o diabo que os enganava, observe, ele não passará pelo trono branco, não. Ele vai ser lançado, ele foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Porque Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. Tem gente que pensa que Satanás vai passar pelo trono branco. Não. Ele já está julgado, ele não vai passar ali. Ele já está julgado por Deus. Ele já está julgado e vai ser lançado, após esse episódio aqui, no lago que arde com fogo e enxofre, é o que as escrituras dizem. E de dia e de noite, onde já está a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta são os primeiros ocupantes do lago de fogo. Depois será lançado o diabo, o demônio e seus asseclas, de seus demônios. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E quem mais vai ser lançado neste local terrível de tormento? O lago que arde com fogo e enxofre. Nós veremos no próximo capítulo, né? Quem pode escapar de tudo isso? De toda essa destruição? Quem pode escapar de tudo isso? O que a Escritura Sagrada diz sobre isso? Apocalipse 21, 27 e João 14, de 1 a 3. Não. Observe Apocalipse 21, 27, o que diz. E não entrará nela, nesta cidade santa, neste novo céu e nessa nova terra, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. Então quem pode escapar? Aqueles que estão escritos, aqueles exclusivamente que estão escritos com seus nomes no livro da vida. Aí pergunta-se, e como é que eu faço para escrever meu nome nesse livro da vida? Eu vou no cartório ali da cidade e escrevo meu nome? Não. Você precisa pela fé se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, como eu já fiz, como tantos milhões já fizeram. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Você pode ser o pior pecador, assassino, o que for, adúltero, ladrão, matricida, parricida, infanticida, pedófilo, o que for, se arrependeu de seus pecados verdadeiramente, entrega a sua vida a Jesus Cristo, clama pelo sangue dele para que seja lavado e remido pelo sangue de Jesus, recebe o Espírito Santo, passa a viver para ele. Se de coração fizeres isso, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, seu nome é escrito no livro da vida, porque Jesus é fiel para fazer isso. E agora nenhuma condenação mais haverá para você. Ok? Então, mas só os que estão escritos no livro da vida que vão escapar desta condenação. Aí Jesus diz para nós, os que nos arrependemos, para todos que se arrependerem, não só para nós, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou, pois vou preparar-vos lugar. Ok? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não é? Quem sofrerá essa destruição? Quem ficará de fora da cidade celestial? Ou desse novo céu e dessa nova terra, nos quais será implantada a cidade celestial? Apocalipse 20, 15, Apocalipse 21, 8, Apocalipse 22, 15. Vejamos quem então vai ficar de fora dessa nova terra. Não é? Apocalipse 20, 15 diz, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Entendeu? É o mesmo que dizer, se alguém não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, consequentemente, essa pessoa naquele dia vai ser lançada para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. É muito sério. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vale a pena dizer que todos esses pecados citados aqui, de todas essas pessoas, só serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre aqueles que não quiseram se arrepender dessas coisas. Porque há muitos e muitos, e milhares e milhares e milhares e milhões de irmãos que foram tudo isso aqui e se arrependeram. Ah, pastor, então quer dizer que eu matei, estou em Jesus, então eu vou ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre? Não. Você fez isso, matou, foi covarde, foi assassino, incrédulo, abominável, feiticeiro, idólatra e tudo mais, mentiroso, mas você se arrependeu? Você vive em Jesus, você está em Cristo, você está perdoado, como eu. Como nós estamos, então você não vai ser condenado.
Nós estamos falando de pessoas que não quiseram se arrepender. Aos covardes, aos incrédulos, aos assassinos, aos abomináveis, impenitentes, que não quiseram se arrepender. Então, como não quiseram se arrepender, para receber a graça da salvação, vão receber o salário que é a morte. Mas o salário do pecado é a morte. Então vão receber o salário do pecado, que é a morte, a terceira morte, que é a morte eterna. Essa aqui é chamada de morte eterna. Existe a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Essa é a morte eterna, que não tem mais nenhum contato com Deus. Nenhum. Entendeu? Banido para sempre da presença do Senhor. E Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os cães, pessoas abomináveis, pessoas impuras, pessoas imorais, depravadas, desregradas, os feiticeiros, não precisa falar muito, né? Os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo que ama e pratica a mentira. Todo que ama a mentira e pratica a mentira. Poderíamos dizer, todo que ama e pratica o pecado. Esses pecados aqui, que não querem se arrepender. Que ama mais o pecado que a graça de Deus, que lhes quer salvar. Então, se não quer se arrepender, o que Deus vai fazer com essas pessoas? Essas pessoas mesmo se estão a si mesmos se condenaram. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, e comigo e com nossa família. Amém. Amém.